Entre a Terra e o Céu, capítulo 24, Carinho Reparador. No nosso último encontro, no capítulo 23, nós estudamos a irmã Clara vindo à Terra a pedido de Clarencio para ajudar Odila na desobsessão, a deixar Zulmira, vamos dizer assim, em paz, para poder continuar trilhando o caminho do seu projeto reencarnatório que um dia foi construído. Irmã Clara foi mostrando cada ponto para Odila, chamando-a à realidade, chamando-a para que pudesse entender que o outro não é propriedade nossa. Nós podemos viver juntos sem achar que o outro é propriedade nossa. Irmã Clara teve êxito e conseguiu, então, retirar Odila da casa de Amaro e Zulmira, que foi casa de Odila um dia, mas que se encerrou com o advento da morte do corpo físico. Então, o capítulo 24 fala de carinho reparador, ele começa falando sobre isso. Ele começa falando que Odila, sob o patrocínio, sob os cuidados de irmã Clara, ela foi levada para uma instituição de tratamento por alguns dias. E durante 7 noites consecutivas, visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador, a fim de auxiliar o soerguimento dela, né? A recuperação dela. Então, André Luiz está nos contando o seguinte: olha, depois daquele dia, depois que Odila foi retirada da casa de Zulmira, ela foi internada. Ela foi para um local de tratamento. Por quê? Porque ela estava com a mente, né? A mente dela estava fixada na questão da vingança, do ciúme, da raiva, do ódio. Então, ela encontrava-se em desequilíbrio. E por 7 dias consecutivos, Hilário, André e Clarencio estiveram com ela na companhia de irmã Clara para ajudá-la a soerguer. Então, continuando. A segunda esposa de Amaro, agora Zulmira, mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia que se lhe recolhera. Então, ela estava mais calma, estava mais tranquila, mas ela estava ali, né, muito quieta, muito parada, precisando de ação, precisando de um ânimo para poder se recuperar definitivamente e se colocar de pé. Afastava, alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulos para subtrair-se à exaustão. Ela precisa de estímulos para sair dessa exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e de viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Então, o que ele está dizendo? Olha, apesar da apatia, apesar da prostração de Zulmira, Odila, aquela que um dia obsediou, que está em tratamento, se recupera. E essa mesma Odila virá para auxiliá-la. Odila, que antes estava ali obsediando, sugando as suas energias e a deixando de uma forma desequilibrada, deixando Zulmira desequilibrada, ela retornará para ajudar. Ou seja,
ela vai ajudar a consertar aquilo que um dia ela também fez muito para poder desequilibrar e deixar tudo aí fora dos trilhos. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina, ou seja, o corpo físico, mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. Então, aqui nós encontramos Odila dando um passo grande com a ajuda da irmã Clara. Ela conseguiu reaver que os seus atos e o caminho não estavam corretos. Ela ansiava-se por ver o filho, mas também ela estava tendo aceitação no sentido de ajudar Zulmira e Amaro. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro tão logo que pudesse, ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Então, Clara, a irmã Clara, ela estava muito feliz com a recuperação de Odila. E ela pediu a Clarice, André Luiz e Hilário que, assim que pudesse, levassem Amaro durante o sono físico em desdobramento, o levasse até a casa de refazimento, para que ele pudesse conversar com Zulmira. Né? Isso faria bem para ambos e também fazia parte de uma recuperação para Zulmira. Do entendimento entre ambos resultariam, de certo, os melhores efeitos. A mãe de Evelina, Odila, estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, Amaro, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, recobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou enlevado: Odila, Odila! Amaro, respondeu a antiga companheira, completamente transfigurada. Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa de realizar. Estou farto, farto, clamou ele, agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, irmã Clara, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei, que casei, nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado, fui enganado. Em lugar de felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. E olhando-a com enternecedora expressão, comentou triste:
Nosso Júlio morreu num desastre. Quando representava, encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola, se isola num quarto sem alegria, e a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe emanavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito, no entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos, porque havemos de converter a distância, em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Nós vamos dar uma paradinha para entender. Veja bem, olha como já mudou a mente de Odila, aquela que tinha um ciúme exacerbado, exagerado por essa questão do marido, aquele que foi marido terreno, ter contraído novas núpcias, ter estado agora com Zulmira. Lá no fundo, ela sabe que ela errou. Quando ela pergunta a Amaro, você está cansado de quê? Não é que ela não saiba. Ela sabe sim. Ela sabe que ela muito prejudicou aquele tempo que ela estava. Mas se o objetivo dela agora era ajudar, era reerguer aquela família, então ela tinha que vir com palavras positivas para tentar ajudar Amaro a ver a situação por outros olhos. Apesar deles terem vivido uma vida física, apesar do amor que um ainda nutria pelo outro, ela estava aprendendo o desprendimento, a deixá-lo seguir no caminho que ele precisava seguir para a sua evolução, porque a dela, por enquanto, na Terra, estava findada. E aí a gente abre um parênteses para poder entender aquela questão do matrimônio. Muitos falam: será que eu vou continuar com meu amor com aquele que era meu marido aqui? Será que ele tem alguém lá antes de vir cumprir esse projeto reencarnatório comigo aqui na Terra? E aí a gente entra numa reflexão no seguinte sentido: é preciso ter muito equilíbrio para continuar uma vida juntos, principalmente nessa questão de amor conjugal, que pode sim permanecer no mundo espiritual. Porém, esses espíritos precisam ser muito equilibrados, esses espíritos precisam saber canalizar as suas energias, com exceção dos espíritos condensados, dos espíritos densos, dos espíritos que estão nas zonas inferiores, ainda que por tempo temporário, ainda que seja temporário, né? Mas é uma situação bem diferente, né? Porque ali eles têm o desejo mais material. Quando está nas dimensões positivas, esse amor que nutre, ele tem entendimento, ele tem equilíbrio, né? E ele é do espírito, é um amor puro, que não está olhando, levando em conta somente a matéria. E nesse estado, precisa entender, dentro desse equilíbrio, essa questão de propriedade, que o outro não é posse nossa, o outro não é propriedade nossa. E é isso que Odila está começando a entender.
Ainda que ela ame Amaro, ainda que em desdobramento Amaro venha para ela dizer, olha, o amor continua o mesmo, eu tenho pedido a morte todos os dias, mas a morte não vem. Equilibrada, por agora a mente está mais ampla e ter mais entendimento, ela vai exatamente ajudar Amaro a se reconciliar com Zulmira. E aí eu pergunto a vocês, será que todos nós temos esse discernimento e esse equilíbrio? Nós vamos ver que Zulmira vai querer escorregar, ela vai ter amparo, mas não é fácil. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente anseia, a gente não é capaz de sustentar. Então, nós precisamos ter os nossos pés no chão, de quando o outro precisar fazer algo, nós precisamos deixá-lo ir. Não tem uma frase que diz que aquele que ama deixa ir? Quando o caminho do outro é adverso daquele que você também gostaria de estar trilhando? Então, não é fácil, né? Então, é só uma aspas para a gente poder começar a pensar sobre o assunto, né? Pensar sobre as possibilidades. Nós não estamos dizendo aqui que isso vai acontecer com todo mundo, mas nós estamos conversando aqui sobre equilíbrio. Será que você tem equilíbrio necessário para ter um amor fraternal, um amor conjugal no mundo espiritual? Onde às vezes você vai precisar deixar o seu cônjuge ir, viver outras histórias, encarnados, histórias de amor, de construir outra família que não seja com você? Será que você vai se comportar como Odila? Ou será que nós já temos equilíbrio necessário para ter uma consciência mais ampla e ajudar aquele que nós amamos a estar no caminho e, sobretudo, evoluir? Porque se um está no caminho do outro, um está no caminho do outro, alguma razão há, né? Então, nós vamos continuando aqui. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amar é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros a ajuda de que necessitamos. Nas asperezas de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Isso é o quê? Ela prova para a gente, nós vamos abrir mais um parênteses, o que é um espírito errante, mas socorrido. Aqui está a diferença. Ela teve o socorro, mas ela teve, de uma certa forma, aceitação. Não quer dizer que ela está numa classe positiva agora, numa dimensão positiva agora, que ela é perfeita. Não. Mas olha a disposição dela. Ela quer melhorar, progredir e reviver. Né? Então, são desses atributos que constituem os espíritos que estão nas dimensões positivas, diferente daqueles que se encontram em revolta. O ferroviário Amaro contemplou-a carinhoso, irreverente, e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamos-nos em dois mundos diferentes, infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? E olha lá, Amaro está dizendo para ela em desdobramento, o que fazer com Zulmira?
E agora Odila precisa ajudar, por quê? Porque muito desses pensamentos de Amaro é fruto da obsessão de Odila, desviando-lhe do caminho que ele precisa seguir. Porque se Zulmira está no caminho dele, alguma razão de ser tem. Se Zulmira está no caminho dele, é porque um ou outro, ou ambos devem, né? Uns aos outros. Então, ela estava desvencilhando, colocando no caminho que não deveria. E ela a todo instante com palavras o quê? Positivas, né? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a mão direita, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Então, Clarencio fez com que ele revivesse a dívida que ele tinha com Zulmira. E Odila, consciente e equilibrada, fala para ele: se ela está no seu caminho, se ela está no nosso caminho, é porque alguma coisa nós devemos a ela, principalmente a questão da felicidade. Se ela está no nosso caminho, é porque um dia essa felicidade nós roubamos de alguma forma. Então, nós precisamos ressarcir. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar, Amaro, não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa viagem, de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa sociedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e de fome? Como categorizar, como desculpar o carinho que se perverter-se no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemos-nos, amar. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina, Amaro, chorava convulsivamente, infundindo, né, piedade. Chorava de dar dó. Então, veja bem, o equilíbrio agora de Odila. Quando ele fala, mas eu ainda tenho por você o mesmo amor, eu ainda te amo. E ela fala, o meu amor também permanece o mesmo, mas agora nós precisamos passar pela prova. Ah, é um baita equilíbrio que tem que ter, não é? É um equilíbrio muito grande. E agora, Amaro está lá, né, em choro de dar dó, como diz aqui André Luiz. Odila enlaçou, o abraçou com mais ternura, e Clara nos convidou à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para conversação a sós. Então, Odila o abraçou e os quatro, né,
Clarencio, Hilário, André e irmã Clara, afastou, deixando-os a sós por algum momento, quer que eles pudessem conversar. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual, por um momento mais íntimo de conversação. E enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso, o firmamento cintilava. Longínquas constelações, como que nos acenavam, indicando o glorioso futuro. Vibrações suaves, brisas suaves deslizavam de leve, como se fossem carícias, intangíveis mãos do vento, amimando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios de esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante, com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, encantados, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida, que se nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Voltamos-nos um novo dia, avizinhava-se, né? Tornamos a presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunha-nos a retirada quando a instrutora nos advertiu. Esperemos. Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. Terminada a conversa dos dois, Amaro precisava retornar, porque o dia estava amanhecendo. Já era 6 horas da manhã. Odila foi juntamente com a irmã Clara, acompanhando Amaro, Clarencio, Hilário e André. Porém, quando André, Clarencio e Hilário estavam para se retirar, irmã Clara disse a eles: aguardem, aguardem para vocês verem, porque Zulmira iniciará hoje a sua tarefa de ajudar a reconstruir esse lar. A maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio, Odila, olhava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, desacerrando, abrindo os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem estava a fim de longa e aflitiva, de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia vontade de rir e de cantar. E depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que era casado pela primeira vez, tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o abraçou carinhosamente e exclamou: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Então, olha aí, a consciência ampliada de Odila, né, entendeu que o mal que ela fazia àquela família, que era a família dela, no fundo prejudicava ela mesma, né? Nós encerramos assim o capítulo 23, 24, né? Nos ensinando que nós vamos precisar desse equilíbrio,
que não adianta a gente querer ferir o outro, porque nós vamos estar ferindo a nós mesmos e nós vamos ter que voltar para reparar o nosso mal feito. E veja bem, Deus ajude que Odila já esteja, não precisa passar pela expiação, porque ela está no arrependimento. Né? Ela teve aceitação daquele mal feito, ela arrependeu-se desse mal feito e ela está ali tentando, de uma certa forma, reparar. Né? Mas a gente, quando tem consequências mais a fundo, nós precisamos de expiar. Né? Então, ela já está ali. Eu creio que ela não vai expiar porque ela vai passar na pele. Na pele, não é na carne, mas na pele espiritual. Porque ela vai ter que lutar contra o ciúme, ela vai ter que lutar contra a raiva, ela vai ter que equilibrar onde ela desequilibrou. E ela encerra dizendo para Amaro: Amaro está com a consciência, não voltou desse desdobramento com a consciência completa, mas ele sabe que ele esteve com Odila em algum lugar, que ela está restabelecida, que ela está bem, e lá no fundo ele sabe do contexto da conversa. Ele apenas não consegue explicar. E Odilo dizendo a ele: vamos, a Zulmira precisa que nós dispensemos a ela o nosso amor. Então, veja bem, aquela que um dia foi rival, hoje encontra-se aí, né? Amparando, olhando a outra com olhares de irmãos. Alguma dúvida, gente?